Bom dia, paz. Hoje a gente vai falar, não é algo que estava no estudo, mas senti de trazer. É algo que falamos lá na igreja também, algo que tem a ver com o nosso estudo. E é sobre a iniquidade. Tem aquele versículo que fala, né? Por muito se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará. E o que é a iniquidade? Porque quando a gente fala de iniquidade, a gente acha que é o que está lá no mundo, não o que está dentro da igreja. E eu busquei aqui no Google mesmo, e diz assim: a iniquidade significa uma maldade profunda, uma injustiça grave ou uma desobediência consciente e repetida contra as leis de Deus. No Antigo Testamento fala que é a torção, distorção ou a perversão do caráter e da conduta moral. No Novo Testamento, no grego, fala que é a ausência de lei ou a rejeição consciente aos mandamentos e à autoridade de Deus. O pecado é traduzido como errar o alvo, pode acontecer por fraqueza, falha humana ou ignorância, e a iniquidade é o hábito ou a inclinação contínua para o mal. Representa quando a pessoa se acostuma a errar, planeja o erro ou já não sente culpa por desobedecer os princípios divinos. E ontem a gente estava falando sobre os hábitos, né, enraizados que a gente tem, ruins, que também são pecados. E essa iniquidade, muitas vezes a gente fala que está lá no mundo, né, que não está em nós, mas quantos de nós muitas vezes ainda mentimos, ainda cometemos alguns deslizes porque queremos, porque nós queremos e não sentimos mais culpa. Esse é o grande problema também, porque a gente não sente mais culpa. E o que seria isso, né? Quais coisas seriam isso? Então eu vou ler aqui alguns versículos para vocês. Jó 14, 17 diz assim. A minha Bíblia é um pouco com a versão um pouco antiga. Se alguém quiser colocar uma versão mais fácil, de um entendimento mais fácil, fica à vontade. Jó 14, 17 diz assim: a minha transgressão está selada no saco e amontoadas as minhas iniquidades. E a gente vai para. Marquei aqui. Jeremias 2, 22. Pelo que, ainda que te laves com salitre e amontoes sabão, a tua iniquidade estará gravada diante de mim, diz o Senhor Jeová. Então, ainda que a gente se lave, né, no caso aqui eles tinham as tradições dele, mas no nosso caso, ainda que a gente peça perdão, se a gente não deixar o pecado, que no caso a iniquidade é a vontade, a gente não sente mais culpa por pecar. É a preguiça, é a mentira, é a fofoca, e tudo isso veio de encontro, né, ao que a gente estava falando ontem. E até a oração da Gisele, né, foi muito profunda ontem. E diz assim, Mateus 24, 12, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Então, dentro da igreja mesmo, o amor de muito se esfriará. Por quê? Por conta da iniquidade. Porque dentro nós aceitamos Jesus, estamos dentro da igreja e muitas vezes ainda pecamos porque queremos. Pecamos ainda, mentimos, falamos mal do outro, tem a fofoca, várias coisas. E isso veio muito de encontro, porque a gente precisa realmente, né? Assim como o cego de Bartimeu, acho que já foi falado isso aqui, mas também foi falado ontem. Ele deixou a capa e seguiu a Cristo. A gente precisa deixar esses pequenos hábitos que a gente acha que não dá em nada, mas a gente já se acostumou a pecar. E Romanos 6 diz assim, cadê? Romanos 6, 19. Falo como homem, pela fraqueza da vossa carne, pois que assim como apresentastes os vossos membros para servirem à imundícia e à maldade, para a maldade, assim apresentai agora os vossos membros para servirem à justiça, para a santificação. E é claro que a gente sozinho não consegue, né? Essa santificação, essa transformação. Mas a gente precisa fazer a nossa parte. A gente precisa deixar algumas coisas, né?
A gente precisa dizer não. E aí, Tessalonicenses, que também foi dito ontem, 5:23 diz assim: E o meu Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Não só é uma parte, não é só o espírito, mas o corpo também precisa estar irrepreensíveis. E, bom, e agora eu vou falar um pouco dessa transformação, o fato dela ser obra de Deus. Mas eu quis introduzir essa parte para falar que a gente precisa deixar a capa, né? Que a gente precisa deixar aqueles hábitos, a iniquidade, que, como eu li aqui para vocês, é quando não sente mais culpa pelo pecado, quando se acostuma em errar. E até mesmo, muitas vezes, planeja o erro, né? E a palavra de Deus diz que aquele perseverar até o fim terá a vida eterna. E Jesus está à porta, né? Ele abre a porta e a gente precisa deixá-lo entrar, mas a gente precisa deixar os nossos hábitos antigos, deixar os nossos pequenos erros que a gente acha que não é nada, né? Que a gente acha que é uma preguiça, eu só tô aqui comentando com a irmã, não tô falando nada demais, né? Ou outras coisas mais que a gente agora não me vem à memória. Muitas coisas, né? Umas pequenas mentiras que a gente faz, que a gente esconde. A gente pode esconder do amigo. Eu posso fazer coisas erradas escondidas da minha pastora, do meu pastor. Mas Deus, ele vê tudo. Ele nos conhece, né? Em Salmos ele vai falar, ele nos sonda, né? Ele nos conhece, ele sabe o nosso levantar, o nosso deitar. E ele sabe tudo, nada fica escondido dele. A gente pode esconder de todo mundo, mas ele sabe exatamente o que a gente está fazendo. Isso é muito sério mesmo. E isso veio de encontro ontem, quando a gente estava falando sobre isso, né? E depois, de novo, eu falei, meu Deus, eu preciso me examinar mais uma vez. Porque tem coisas que provavelmente estou deixando passar. E quando eu falo que essa transformação é obra do Espírito, é porque é Ele que nos convence do pecado e do juízo e da justiça. Só que quando a gente está sujo com a iniquidade, a gente permanece muitas vezes no erro. A gente escolhe conscientemente permanecer no erro. Eu coloquei assim: quando perdemos a esperança de nos transformar pela força da vontade, ficamos abertos a uma percepção completamente nova. A santificação é uma dádiva de Deus, recebida graciosamente. E no livro ele vai falar, né, o Foster, toda vez que ele fala da justiça, ele está falando de santificação. E essa mudança interior é a obra de Deus, não nossa. Não podemos produzir nem merecer a santificação no reino de Deus. Ela é concedida pela graça. E ele vai falar de Romanos 5,17, que dizem: os que recebem a mudança da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, Jesus Cristo. E ele fala da quantidade de vezes que o apóstolo Paulo fala na carta de Romanos aos Romanos sobre a palavra justiça, né? Repetindo que a santificação jamais será alcançada pelo esforço humano. Então é por isso que a gente precisa também decidir deixar esses hábitos e pedir auxílio ao Espírito Santo para que nos conduza a acertar o alvo, nos conduz a acertar. Só que muitas vezes a gente fala, Senhor, esses dias mesmos, né, eu falei para Deus nos sondar e ver aquilo que está oculto em nós, mas às vezes o que a gente precisa ser corrigido não é o que está oculto, é o que está visível. Está visível, está diante de nós. Tá? Os nossos membros estão para a maldade, estão para o pecado, né? A gente escolhe errar, a gente escolhe pecar. Então, cada um tem que se examinar e ver realmente, de fato, aquilo que precisa mudar e deixar. É uma decisão, mas a transformação só acontece pelo Espírito. O Espírito nos convence e depois que a gente se convence, a gente pede auxílio ao Espírito para continuar acertando o alvo. E ao descobrir essa verdade, não podemos cair no erro oposto, né? Se a santificação é obra de Deus, será que não resta absolutamente nada para a gente fazer? Claro que não. Deus concedeu essas disciplinas espirituais justamente como meio pelo qual recebemos sua graça transformadora. Para explicar, aí fala sobre Gálatas 6:8, né? Quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E ele dá o exemplo do agricultor, que até ontem foi falado na pregação, né? Na pregação não, na oração da Gisele. O agricultor não produz a vida da semente. Ele prepara o solo, planta, rega, cuida, mas o crescimento pertence à natureza, a Deus, né? Porque Deus
Tudo, ele já criou tudo e tudo tem o seu destino. Então ali, quando a gente prepara o solo e faz tudo certinho, planta corretamente, o que acontece? A semente, ela começa a crescer, a brotar, né, que se fala. E da mesma forma, as disciplinas espirituais, nada podemos fazer, exceto nos colocar na posição em que Deus possa agir. Como a Jéssica Moreira falou aqui, né? Sobre permanecer posicionado. Faça chuva, faça sol, o soldado permanece ali em seu posto. E da mesma forma, as disciplinas nos mantêm posicionados diante de Deus para que Ele opere em nós aquilo que a gente precisa. A nossa, a nossa luta, né? Para que Ele nos ajude. E o Foster vai falar sobre uma trajetória da graça disciplinada. A graça que é totalmente gratuita, mas é disciplinada porque existem atitudes que somos chamados a praticar. A graça é imerecida, mas não é barata. É gratuita, mas não é barata. Ela não pode ser comprada nem conquistada, mas exige que escolhemos conscientemente permanecer no lugar onde Deus realiza a sua obra. As disciplinas espirituais produzem santificação. Elas apenas nos conduzem ao lugar onde a santificação acontece. E a gente precisa ter o equilíbrio, não dizer que não ir com a nossa força de vontade, eu vou conseguir deixar isso, eu vou conseguir parar de mentir, como se a gente não precisasse do Espírito Santo, mas também falar assim, já que eu não consigo pela minha vontade também, então vou esperar Deus fazer a obra. Não é assim, a gente precisa ter a atitude de deixar a capa como o cego de Bartimeu, seguir a Cristo e permanecer posicionada para que Ele nos ajude. E a iniquidade é aquele erro que a gente comete sem culpa. Então, o que é aquilo na nossa vida que nós estamos cometendo, né? Seja pornografia, seja mentira, às vezes uma coisa, uma preguiça, uma coisa boba, mas que pode estar nos tirando do centro da vontade de Deus. E eu coloquei aqui hoje, né? Tenho permanecido posicionado diante de Deus para que Ele opere em mim? Então a gente precisa pedir perseverança, né, em oração pro Senhor, para a gente permanecer na presença do Senhor.